Você não consegue um marido rico? Eu preciso dizer algo rapidamente antes de continuar. Depois da conversa inicial naquele domingo, os muros de ódio entre mim e Kevin estavam maiores do que nunca. Depois do divórcio e das primeiras férias juntos, Kevin me disse que seus olhos se abriram um pouco para a realidade de ter os 4 filhos juntos. Depois desse tempo, voltamos a ser amigos e fazíamos coisas juntos com as crianças em família e passávamos muito tempo juntos. Quando as crianças estavam com ele me convidava para jantar. E se as crianças estivessem comigo, ele ficava aqui apenas de visita, até ter que dormir para trabalhar no dia seguinte. Mas eu sabia que a atração pela outra mulher ainda era forte e ele ainda ia visitá-la. Mas ao mesmo tempo, ele também me acusou de ter outra pessoa. Disse que podia ver isso na minha cara. Bem, eu tinha outra pessoa, um marido celestial, mas mesmo que tentasse explicar, não acho que ele entenderia. Então, de repente, ele decidiu se mudar e foi morar com a outra mulher e seus filhos. Ainda nos dávamos bem quando ele pegava ou deixava as crianças. E eu o deixava sozinho para viver sua vida e ir atrás da felicidade que desejava. Mas não estar perto dos filhos afetou muito ele. E afetou também os filhos, porque morando longe, ele não conseguia aparecer depois do trabalho para colocá-los na cama, e ele se tornou realmente um pai de fim de semana. Mas eu sabia, e ainda sei hoje, talvez porque meu marido me lembrou disso, dinheiro não foi a única razão pela qual ele iniciou a questão da custódia. Alguns meses após o fim dos piores bloqueios da pandemia, ele trabalhou menos e recebeu menos salário. Mas foi apenas alguns meses depois que tudo se acalmou, eles começaram a viver em alta vida. Uma casa grande, carros luxuosos, um carro somente para viagens e escolas particulares. O que ele também me disse, depois daquelas primeiras férias, foi que ele não podia dar aos filhos dela o que os seus próprios filhos não tinham. Estar com eles a maior parte do tempo, mas ver os seus próprios filhos somente nos fins de semana. Então, lá no fundo do meu coração, eu sei que esse foi o maior motivo para a questão da custódia. Mas é algo que eu acabei de entregar ao meu marido e deixei com ele. De volta à batalha pela custódia. Então, a próxima coisa que aconteceu foi que eu e Kevin procuramos seu advogado, com um mediador, porque o acordo original teve que ser alterado. A mediadora era uma mulher pequena e jovem, e disse que orou sobre este caso antes de ir para lá. Eu apenas agradeci e também orei. Esse foi outro dia que eu não consigo lembrar com clareza. Eu só me lembro de estar sentada ao redor daquela mesa e os vi com papéis, recibos de pagamento e calculadoras, tentando ver como eles poderiam fazer o orçamento de Kevin funcionar, e apenas para provar a si mesmos e a mim que ele não poderia mais permitir que eles morem comigo. Lembro-me muito claramente de 2 coisas daquela reunião. Seu advogado se virou para mim e me perguntou 2 coisas. Você já conheceu a outra mulher? Sabe como ela é legal? Ela era advogada da sua equipe e também trabalhou no processo do nosso divórcio. Você não consegue um marido rico que possa cuidar de você para que você possa ficar com as crianças? Eu nem consegui responder. Eu fiquei surpresa por ele perguntar algo assim. A certa altura, o seu advogado sugeriu que levássemos as crianças para serem ouvidas e assim saberíamos onde gostariam de ficar e o que desejariam fazer. Kevin concordou, mas como ele trabalha durante o dia, tive que agendar e levá-las.
Era a última coisa que eu queria fazer, porque eu não acredito em psiquiatras, devido às minhas próprias experiências que tive depois que minha mãe faleceu. Mas acabei de conversar com meu marido e disse a ele como me sinto a respeito disso. Mas que sei que devo ser obediente ao que me foi pedido e que sei que ele estará com eles o tempo todo. Então, foi marcada a primeira consulta e eu aceitei. O consultório dela ficava em uma igreja e quando eles entraram para a primeira sessão, vi um pequeno morro no terreno da igreja com 3 cruzes. E naquele momento, me senti atraída para lá. Fiquei ali olhando para a cruz e conversei com meu pai, porque naquele momento eu precisava de um pai. Eu fiquei arrasada, me senti perdida com toda a situação e todo o processo. Trazer meus filhos para esse lugar e a possibilidade de perder a guarda total dos meus filhos, me mudar para 100 quilômetros de distância e apenas vê-los todo segundo fim de semana do mês. Ali, ao pé da cruz, meu coração realmente se partiu e pude entender como algumas mulheres podem simplesmente pegar seus filhos e fugir, fazer loucuras ou até cometer suicídio quando perdem a custódia. Até aquele ponto, eu estava apenas andando e operando atordoada. Era apenas meu marido celestial que me mantinha de pé e funcionando. Mas ali, ao pé da cruz, ele tirou o torpor e começou a falar comigo e me garantiu que tudo ficaria bem e que tudo isso faz parte do seu plano e ele estaria comigo a cada passo do caminho. Para obter mais informações sobre aconselhamento e psicologia, leia as lições do curso 2, Aconselhamento e Psicologia em Esperança, finalmente. Após a primeira consulta com o psiquiatra para saber o que sentiam, a psiquiatra quis conversar comigo sobre suas descobertas. Ela basicamente me disse que as crianças querem ficar com nós dois, mas que há algumas coisas com as quais ela não se sente confortável e que gostaria de vê-las mais uma vez antes de escrever seu relatório final. Ela também disse que ligaria para Kevin para compartilhar suas descobertas com ele e conversaria com ele sobre outra consulta, porque precisava do consentimento de nós dois. Então eu disse que daria consentimento se fosse isso que Kevin quisesse. Eu não sabia disso, mas ela também me contou que conversou com Kevin antes da primeira consulta para saber quais eram os motivos dele para querer levar as crianças embora. Ela também queria garantir-lhes que, neste caso, não está do meu lado, nem do lado dele. Ela só está preocupada com os filhos e com o que é melhor para eles. Ela disse que Kevin tinha medo que eu dissesse coisas que afetassem seu relatório final, porque eu estava lá com as crianças. Mas eu nunca fiz isso, nem precisei. Tive meu poderoso conselheiro que conhecia meus sentimentos e preocupações. E nessas sessões, os pais não entram com os filhos, pois vão um de cada vez. Então, não há influência externa no que eles compartilham. A psiquiatra me perguntou como eu me sentia a respeito disso e o que eu achava que seria o melhor para as crianças. E eu disse que se ficar com Kevin fosse do interesse delas, então eu as deixaria ir. Mas guardei meus verdadeiros sentimentos e minhas orações para mim mesma. Só abri meu coração para o meu marido celestial, porque ele era o único que realmente poderia trabalhar nessa situação, não o psiquiatra ou qualquer outra pessoa. Nesse ponto, eu realmente abracei o princípio de ganhar sem dizer uma palavra e ter um espírito gentil e tranquilo. Por um período, recebi muitos e-mails ruins e críticas do Kevin, mas porque comecei a aplicar esses princípios, os e-mails de Kevin pararam.
Também comecei a utilizar o princípio de ser agradável e comecei a aceitar todos os insultos e simplesmente concordei. Foi um momento difícil para mim, mas aprendi que ficar quieta, ser agradável e ser gentil e quieta dissipa situações ruins e mantém você em perfeita paz. Durante esse período, os filhos me fizeram algumas perguntas sobre o divórcio. Kevin conversou com eles quando pediu o divórcio. Então eu não sei realmente o que ele disse a eles. Eu nunca perguntei. Não disse nada de ruim sobre Kevin ou a outra mulher. E apenas disse a eles que cometi erros durante o nosso casamento. Até hoje nunca contei nada de ruim sobre o pai, nem tentei arruinar o relacionamento com ele. Meu marido, meu marido celestial, realmente trabalhou em meu coração em relação a isso. E pelo bem deles, eu sabia que seria errado se eu o fizesse. Depois de passar algum tempo com a outra mulher, meus filhos vieram até mim e me disseram que eu precisava ser uma mãe melhor e mais divertida. A outra mulher brincava com eles e eu apenas fazia lição de casa e todas as coisas chatas com eles. Isso realmente partiu meu coração. Mas meu marido me lembrou que eu sou a mãe deles e que há uma grande diferença entre nós duas. Durante todo o processo, pude perceber que as crianças estavam muito em conflito. Eles queriam ir para a nova escola, porque eles disseram como ela era ótima. Eles queriam ficar com o pai, mas também estavam preocupados sobre onde eu ficaria, se eu ficaria bem e se eles ainda me veriam. Então, se eu dizia alguma coisa para as crianças, apenas garantia a elas que ficaria bem, que ainda as veria e que tudo o que elas quisessem fazer estaria bem, mas que sempre as amaria, sempre estaria aqui para elas e que sempre seria sua mãe, não importava o que acontecesse. Kevin concordou com uma segunda consulta, que foi marcada para a semana seguinte. Então, eu os levei. A essa altura, já estava mais tranquila. Eu não estava mais naquele estado totalmente quebrada em que estava durante a primeira consulta. Desta vez, enquanto eles estavam ocupados, fui novamente à cruz, mas por um motivo diferente. Fui lá apenas para estar na presença do meu marido e conversar com ele. A única razão pela qual consegui chegar a esse ponto foi realmente me agarrar a ele e me render, entregando tudo a ele e confiando em seu plano. Depois disso, ela falou comigo novamente e disse que queria marcar uma reunião comigo e com Kevin para discutir a situação e suas descobertas. Eu realmente não queria fazer isso, mas, mais uma vez, tive que concordar e a consulta foi marcada para a tarde da sexta-feira seguinte. Antes dessa consulta final, eu realmente tive que buscar a ajuda de Deus para comparecer a essa consulta com Kevin. Eu realmente precisava que ele me ajudasse e me guiasse, porque em minha própria carne eu não era capaz de fazer isso. Eu estava com medo de sentar ali e ouvir o que Kevin tinha a dizer. Mas o amor perfeito expulsou todo o medo e durante todo o tempo que antecedeu aquele encontro final, ele me encheu com o seu amor perfeito.